A palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro Segundo Reis. Ela se encontra no livro de Segundo Reis, no capítulo 20, no versículo 1 até o versículo 5. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Deus aqui, ela nos fala a doença e a cura de Ezequias. A palavra do nosso Senhor Deus, ele fala que Ezequias ele estava doente, mortalmente, ou seja, quase morto. Ele estava doente mortalmente. Mas a palavra do nosso Senhor Deus, ela é pura, ela é reta, ela é clara, ela é verdadeira. Ela é luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Ela é rocha para firmar os meus pés e os teus pés na promessa do nosso Senhor Jesus, na promessa do nosso Senhor Deus. Então a palavra do nosso Senhor Deus, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus falou com Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque senão você vai morrer e não vai viver. Porque a casa de Ezequias não era a casa de quatro paredes, mas sim o seu corpo, perante ao nosso Senhor Jesus, perante ao nosso Senhor Deus. Então Deus falou para ele colocar o seu corpo em ordem, ou seja, fazer uma limpeza. Porque quando o seu corpo está em desordem, está em desordem com Deus, é porque tem muita sujeira, tem muito entulho, tem muito lixo, tem muitas coisas que não é da vontade de Deus dentro de mim e dentro de você. Então Deus se encontrou Ezequias daquela forma, com o seu corpo sujo, para Deus, para o nosso Senhor Jesus. Então Deus falou para ele colocar o seu corpo em ordem, porque senão ele ia morrer, ele não ia viver. Ele já estava quase morto, mortalmente, ele já estava mortalmente morto. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor diz que sucedeu, pois que o Senhor, falando essa palavra para Ezequias, Ezequias voltou a lembrar do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus. Ezequias, então, ele começou a suplicar, ou seja, começou a orar, a buscar Jesus, a buscar nosso Senhor Deus. Ezequias, ele nos fala aqui que no versículo 3, Ezequias orou assim ao nosso Senhor Deus: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito. Ezequias, ele falou para Deus, para que Deus lembrasse dele, que ele andou com Jesus em verdade,
que foi perfeito com o coração na presença de nosso Senhor Deus. E Ezequias chorou muito na presença de Deus. Ou seja, ele se arrependeu dos pecados, se arrependeu das coisas que ele tinha feito. Ele andava sinceramente com Deus, ele andava verdadeiramente com Deus, mas alguma coisa ele tinha feito que não agradou a Deus, porque Deus falou para ele: põe a tua casa em ordem. Ou seja, a tua casa, a casa de Deus é o meu corpo, é o teu corpo. A nossa casa é o templo de Deus. A sua casa, que é o teu corpo, é o templo de Deus. E Deus então ele fala comigo e contigo para nós pôr a nossa casa em ordem perante a Ele. Porque a minha casa e a tua casa pode estar cheia de iguarias desse mundo, pode estar cheia de perversidade, pode estar cheia de coisas idolatras, pode estar cheia de coisas que não são da vontade de Deus. O meu corpo e o teu corpo, que é a nossa casa, pode estar cheio de lixos, pode estar cheio de entulho, pode estar cheio de sujeira, de fornicações, de pecado, de prostituições, de vícios, de fornicações. Nossa casa pode estar suja perante o nosso Senhor Deus. Então Deus ele fala comigo e contigo: põe a tua casa em ordem, ou seja, limpa o teu corpo para mim. Então muitas vezes eu e você andamos doentes, espiritualmente, ou seja, carnalmente, uma doença de saúde ou uma doença de espírito, uma doença na alma. Nós andamos tristes, nós andamos chorando, se lamentando, reclamando. Muitas vezes não estamos doentes no espírito, por dentro. Outras vezes nós se adoecemos e estamos doentes mesmo carnal. A saúde não está boa. Muitas vezes nós temos alguma doença que nem o médico mesmo não consegue explicar que doença que tem. Mas essa doença que existe é a doença que contamina o corpo. Ou seja, é o meu corpo, é o teu corpo que está sujo. Aí então vem a doença espiritualmente e também carnalmente. Aqui a palavra do nosso Senhor Deus, ela é pura e verdadeira. Ela fala que Ezequias ele estava mortalmente morto. Ou seja, ele estava morto. Mas a palavra de Deus fala comigo e contigo: põe a tua casa em ordem, que eu estarei contigo. A palavra do nosso Senhor Deus diz que Ezequias ele pôs a casa dele em ordem, que seja o corpo dele com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Ele se humilhou perante a Deus, ele chorou muitíssimo. Aqui na palavra diz, arrependido. A palavra do nosso Senhor Deus disse que no versículo 5, no versículo 4 diz: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então Deus ele mandou Isaías voltar até Ezequias para entregar a palavra de Deus a Ezequias. Volte e fala a Ezequias que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi o clamor dele, que eu vi as lágrimas dele, que eu vou sarar ele, que eu sararei ele. Então assim é eu e você, meu irmão. Muitas vezes nós estamos doentes, é por conta que dentro de mim, por conta dentro de você, tem muitas iguarias que não é da vontade de Deus. E essas iguarias, essas coisas, elas nos adoecem. Tanto espiritualmente como também carnalmente. Essas coisas, elas nos adoecem, meu irmão. Ela deixa nós com a tristeza no rosto, com o sofrimento no coração, com o tormento no nosso caminho, com a tribulação perante a nossa presença. Nós não temos felicidade quando estamos com o corpo cheio de iguarias, de coisas que não é da vontade de Deus. Mas a palavra do nosso Senhor Deus, ela é pura e verdadeira e reta.
e clara. E Deus, ele fala comigo e fala contigo. Põe a tua casa em ordem. Como é que anda a tua casa perante a Deus? Como é que está dentro da tua casa perante o nosso Senhor Jesus? Como é que está dentro do teu coração, que é o templo do nosso Senhor Deus, é o teu corpo? Como é que está perante aos olhos do nosso Todo-Poderoso, nosso Senhor Deus? Que você comece a refletir e pôr a tua casa em ordem para que essa doença saia do meio da tua família, para que essa doença saia do meio de ti, para que essa tempestade cesse, para que esse vento pare, para que esse tormento, essa tribulação seja caído por terra nos teus caminhos, na tua vida, para que essa doença espiritual seja jogada por terra e queimada pelo poder que é no sangue do nosso Senhor Jesus. Mas primeiramente, limpa a tua casa, põe a tua casa em ordem na presença de Deus. Que Deus, ele vai te sarar. Se humilha perante a Deus. Faze igualmente Ezequias. Ora, busca a Deus, se arrepende de coração. Ora, busque a Deus. Primeiramente, busca a Deus. Se arrepende de coração na presença do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus, ele vai te sarar, ele vai te curar. Deus, ele quer que você se arrependa do que você está praticando. Deus, ele quer que você limpe a tua casa, o teu corpo. Deus, ele quer entrar na tua casa, no teu corpo, te sarar. Mas Deus, ele só entra aonde está limpo, porque Deus, Jesus, não é sujeira. Deus não é lixo. Deus é amor, é limpeza. Deus é cheiroso. E para ele entrar na tua casa, o teu corpo tem que estar limpo. O teu corpo tem que estar santificado na presença do nosso Senhor Deus. Para que ele possa te sarar. Para que ele possa te sarar, tem que limpar o teu corpo. Pôr a tua casa em ordem. Limpa a tua casa. Tira de dentro da tua casa, de dentro do teu caminho, essas pessoas que estão te levando para o mau caminho. Essas pessoas que estão colocando você no caminho errado. Para de andar com certo tipo de pessoas que estão te levando para o mau caminho. Para de seguir pessoas que não estão nem aí com a presença de Deus na vida deles. Para de seguir essas pessoas porque você está sujando a tua casa, você está aceitando lixo, entulho dentro da tua casa. Muitas vezes o teu casamento não está dando certo com tua esposa, ou o casamento não está dando certo com o teu esposo, é porque você está sujando a casa de Deus, que é o teu corpo. Você está fazendo coisas que não é da presença, que não é do agrado aos olhos do nosso Pai poderoso, nosso Senhor Deus. Muitas vezes você está andando com pessoas que estão te colocando no mau caminho. Muitas vezes você está dando ouvido a pessoas que não estão fazendo a vontade do nosso Senhor Deus, mas sim a vontade do diabo. E na palavra está escrita a palavra da verdade. Me diz quem tu és, que eu direi com quem tu anda. Olhe, preste atenção com quem você está andando, para você saber quem é que você está sendo. Que Deus, meu irmão, ele fala contigo, ele fala comigo. Deus, ele é poderoso, ele quer que você ponha a tua casa em ordem para ele te sarar. Para ele voltar o teu casamento a ser restaurado. Para ele voltar de novo a tua saúde. Para ele te sarar de corpo e alma. Deus, ele está precisando que você limpe a tua casa. Ponha a tua casa em ordem. Começa a ver aonde que precisa ser organizado na tua casa. Aonde é que está errado as coisas que estão fora de lugar. Coloque as coisas cada um no seu lugar. Lixo dentro da sua casa, fica no lixeiro lá fora da casa. Lixeiro é fora da sua casa, não é dentro da sua casa. Então começa a pegar as coisas e colocar elas devido em cada seu lugar. Lixo é no lixo. As coisas boas que você se guarda dentro da tua casa. As coisas boas é que você guarda dentro da sua casa. Mas lixo você guarda é lá no mato, você joga para o mato, joga lá para o lixeiro. Para a lixeira. Então começa a pesquisar dentro da tua casa, do teu corpo, o que você tem que colocar em ordem. Porque tua casa está uma bagunça.
Porque a tua casa está uma bagunça, está um lixo. Começa a pegar a vassoura e começa a varrer. A vassoura é o Espírito Santo de Deus na tua vida. A vassoura é a palavra de Deus no teu caminho. Ore, busque a Deus, que Deus ele vai te dar o entendimento de você começar a varrer o entulho. Você vai colocar as coisas devido no seu lugar certinho. Você vai pegar o lixo e vai jogar lá na lixeira. Pro lado de fora da tua casa, que é o teu corpo. Que é as pessoas ruins que estão te colocando no mau caminho. Que são as pessoas que estão te fazendo você errar na presença de Deus. Os lugares que você está frequentando. Tire esses lugares e coloque nos seus lugares devidos. Coloque os lugares certos na tua vida, o lugar de você ir, o lugar de você pisar os pés. Para que teu corpo esteja limpo na presença de Deus. Para que Deus ele te sara na presença do nosso Senhor Jesus. Essa palavra Deus fala comigo, meu irmão, e contigo. Vamos ver o que nós estamos fazendo. Vamos ver como é que está a nossa casa, como é que está o nosso corpo perante ao nosso Senhor Deus. Que se tiver sujo, ele não vai entrar porque não é sujeira. Se tiver cheio de entulho, ele não vai entrar porque ele não é lixo. Mas sim, se nós limpar o nosso corpo, a nossa casa para Deus, ele vai entrar e fazer moradia e vai sarar. Vai sarar tudo na minha vida e na tua vida. Ele vai libertar. Quem tiver que ser liberto, ele vai libertar. Quem tiver que ser transformado, ele vai transformar. Quem tiver que ser curado, ele vai curar. Porque Deus é a saúde, é a cura, é a libertação, é a transformação. Mas para que isso aconteça, nós temos que pôr a nossa casa em ordem, assim igualmente Ezequias fez. Nós temos que se arrepender de coração, chorar na presença de Deus, dobrar o nosso joelho e clamar e se arrepender. Porque Ezequias ele se arrependeu e Deus ouviu a oração de Ezequias. E assim também ele vai ouvir, ele ouve a tua oração. Mas se você chorar falsamente, com lágrima de crocodilo, Deus ele conhece o teu coração. Assim como Deus ele conheceu o coração de Ezequias, que Ezequias ele estava se humilhando verdadeiramente, fielmente com Jesus. Porque não adianta nem eu e nem você chorar na presença de Deus com lágrima de crocodilo só para que ele entre em nossa vida, que ele não vai entrar, porque Deus ele conhece o teu coração e ele conhece o meu coração. Ele conhece os nossos corações. Agora, quando nós se humilhamos verdadeiramente, fielmente, sinceramente na presença de Deus, quando nós se arrependemos de coração, que nós não quer viver aquela vida que nós vivemos, nós não quer aquele lixo, aquele entulho dentro de nós, que nós não aceita mais isso dentro de nós, aí Jesus ele conhece nossos corações, aí Jesus ele entra e sara tudo, ele transforma, limpa, ele muda, ele cura, porque só Jesus, só Deus ele é poderoso. Que essa palavra fica contigo hoje, meu irmão. Que essa palavra fica comigo também. Mas apressa-te os teus passos, meu irmão. Para que Jesus possa te sarar. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando Jesus vier buscar eu e você, nós temos que estar sarado. Nós temos que estar limpo. A nossa casa, o nosso corpo tem que estar em ordem na presença de Deus para que Ele possa levar eu e possa levar você. Mas apressa os teus passos para Jesus, porque os dias estão chegando, a volta de Jesus está chegando, Jesus está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo. Nos quatro cantos dessa terra, a palavra de Deus está se cumprindo, já está sendo pregada a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Não tem ninguém que ficará enganado para na hora do juízo final falar, mas eu não ouvi a tua palavra, Jesus. Não, a palavra de Deus está se cumprindo, está sendo pregado o evangelho nos quatro cantos dessa terra. Agora basta você se redimir, basta você tomar a tua cruz, se arrepender dos teus pecados e seguir o caminho de Jesus. Seguir os caminhos de Deus para que quando Jesus voltar, para que Ele possa te levar, para que Ele possa ver boas obras, para que Ele possa ver o teu corpo com a casa em ordem. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, em nome do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra ela fala contigo mais e mais ainda. Continue sempre falando contigo e comigo também. Que Deus possa te dar esse ótimo dia na paz, no amor e na alegria do Espírito Santo de Deus e no livramento e proteção do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.